os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alforrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para com seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E disse: filho, pai, e disse o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comemos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Quero ler também mais lá. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus nessa noite quer falar com filhos, né, irmãos? Deus não vem falar, creio que todos já conhecem a palavra de Deus, todos já têm um chamado na sua vida, todos já aceitaram Jesus, que a maioria já aceitou Jesus. E Deus nessa noite quer falar com filhos, irmãos. Deus não quer falar com criatura, Deus quer falar com filhos. Vamos ver aqui como Deus nos concede sermos filhos dele. Lá em 1 João capítulo 3, irmãos, nós vamos nos acompanhar, depois não nos acompanhar em casa. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus por essa razão. O mundo não conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amém, irmãos? Antes de eu orar pela mensagem, eu quero falar que essa palavra não vem falar só com aqueles que estão afastados do caminho do Senhor nessa noite. Essa palavra vem como um alerta para aqueles que estão firmes nos pés do Senhor, para que se firme mais ainda. E aqueles que estão fracos, a Bíblia fala para ti nessa noite: levanta e eu irei ter contigo. Glória a Deus, aleluia. Queria que o irmão Luiz orasse, né, pela mensagem nessa noite, para que Deus venha falar nos nossos corações, para que precisamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor amado, teu servo, qual vai trazer a mensagem nessa noite, meu Pai. Manda o maná direto do trono, meu Deus, para cada coração que aqui está, meu Pai, para confortar os corações que estão tristes, meu Pai, atribulados. Manda, Senhor amado, da tua bênção para nós, Senhor amado, porque somos carentes da tua presença e carentes da tua palavra. Agradecemos, Senhor amado, por mais este dia, essa revelação em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? A Bíblia nos fala que certo homem tinha 2 filhos, e uma moça disse ao pai: dá-me parte dos bens que me cabe, e repartiu e haveres. Não passando muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu. Glória a Deus. Deus nessa noite fala com filhos, né, irmãos? E eu estava nessa tarde, estava em casa meditando sobre as palavras de Deus, ao qual eu tinha preparado uma mensagem a semana inteira, né, irmãos? Estava confiante que eu ia pregar aquela palavra, já tinha estudado e tinha feito um esboço imenso. Falei: meu Deus, se eu falar tudo que Deus está me dando aqui é uma bênvção, mas a gente muitas vezes vem querendo na casa de Deus para fazer a nossa vontade, né, irmãos? Mas na casa de Deus, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Então, Deus me deu essa palavra, eu vou trazer essa palavra. Deus vai saber que ele tinha 2 filhos. Quando a gente se torna filho de Deus, amados queridos irmãos, a gente começa a comunhar com o Pai, a comungar com Ele, a gente começa a caminhar com Deus. E Deus começa a operar maravilhosamente nas nossas vidas. Ao qual tudo que pedimos, não tudo que pedimos, mas Deus dá tudo aquilo que nós precisamos, né? Deus nos tem abençoado grandiosamente. E eu ficava perguntando, indagando com Deus nessa tarde: por que, Deus, que muita gente que caminhou contigo voltou para trás, voltou e desistiu da caminhada contigo depois de ter conhecido o Senhor grandiosamente, né, irmãos? Muitas pessoas hoje em dia não têm mais dado crédito ao Evangelho de Deus. Muitas pessoas nessa noite estão precisando recomeçar o caminho que pararam. Deus poderoso, Deus amado. E eu começo a pensar, né, amado, queridos irmãos, e Deus falava para mim: lembra lá do meu povo, ao qual eu dei para Moisés tirar do povo do Egito, ao qual, amado, queridos irmãos, aqueles irmãos tinham tudo. Na noite, meu Deus, meu Pai, Deus enviava uma coluna de fogo para proteger aquele povo. De dia era uma nuvem, porque o calor era muito grande. Quando eles acordavam, amado, queridos irmãos, eles tinham maná.
Aleluia! Pronto para eles tomarem um café da manhã, as suas roupas cresciam, o seu corpo, as suas sandálias não ficavam pequenas. Meu Deus, Pai amado, Pai querido, Deus poderoso. Mas quando o homem começa a perceber, amado, queridos irmãos, que ele tem tudo, ele começa a ficar desgostoso da presença de Deus. Ele acha que é só pedir que Deus vai dar, mas não é assim, amado, queridos irmãos. Temos que pagar um preço para receber as coisas de Deus. Não é de qualquer jeito que Deus vai tirar as coisas, não, amado, querido irmão. E eles começam a caminhar para a terra prometida, a qual Deus tinha prometido a Moisés, que ele ia fazer o povo. E o povo começa, quando o povo entra as portas, Deus fala para o povo entrar, e o povo entra na terra prometida. Aí o povo olha para trás e vê que não precisa mais de Deus. Assim é o ser humano, assim é o crente, aquele querido irmão, que ele começa a caminhar, ele começa a olhar que ele pode com suas próprias forças caminhar sozinho. Ele esquece que Deus é o Deus da vida dele, nós estamos eternamente dependentes de Deus. Quando a gente vê um ser humano, mas depois de ter conhecido Deus tão profundamente, olha para trás e começa a querer comer aquilo que ele vomitou. Deus querido, Deus amado, Deus santo, Pai amado, Deus poderoso. E aquele povo, a primeira coisa que ele fez quando ele entrou na terra prometida, eles fizeram deuses para si, começaram a adorar outro tipo de deuses. Pensa Deus no céu olhando, Deus falando, pensando no seu pensamento, meu Deus, né? Eu tiro o povo do deserto, boto eles aqui, a primeira coisa que eles fazem, de vez de me adorar, de vez de engrandecer o meu nome, eles fazem deuses para si mesmos. Aleluia! Deus amado, Deus santo, Deus poderoso. Ah, Senhor, meu Deus, Senhor. Muita gente troca, Senhor, Deus, o Pai, a presença de Deus por um prato de comida, né? Aqueles profetas lá de Baal, amado, queridos irmãos, agora um profeta de Deus também, nos faz saber que eles trocaram por um banquete na mesa de Jezabel, né? Trocaram tudo aquilo que eles tinham com Deus, amado, queridos irmãos, e até afrontaram o profeta Elias, né? O profeta de Deus, né, amado, queridos irmãos, por um banquete na mesa de Jezabel, por ouro, por dinheiro, por prata. Nessa noite tem muita gente trocando Deus pelas coisas mesquinhas deste mundo, amado, queridos irmãos. Tem esquecido que Deus é Deus. Tem esquecido, sabe por que muitas vezes Deus não dá as coisas para a gente, irmãos? Porque a gente não está preparado para receber. Se você não estiver preparado, Deus não vai te dar nada, amado, queridos irmãos. Porque se Deus te der um carro, você se desvia da presença de Deus, sabe por quê? Você não está preparado para receber um carro. Tem gente que não pode nem receber uma bicicleta de Deus, se desvia, amado, meus irmãos. Porque ele esquece que ele tem um Deus do céu que dá tudo para ele. Ele começa a olhar para trás, quer receber o vômito que ele vomitou. Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de graça. Santo é o teu nome. E esse jovem faz pensar aqui, amado, queridos irmãos, que ele não saiu na mesma hora que ele falou com seu pai, que ele pediu os seus bens. Pensou que ele começou a meditar. Começou a meditar na sua vida. Será que eu vou ser debaixo das potentes mãos do meu pai? Será que eu tenho de tudo? O que eu preciso ele me dá? Ele me dá comida, eu tenho fatura. Mas o mundo é muito assedioso. Ah, eu sou um jovem ainda. Eu quero namorar bastante. Ah, eu quero fazer muitas coisas. Ah, depois eu sirvo Deus. Depois eu fico com meu pai. Depois eu volto. Não, mas queridos irmãos, você é eternamente dependente de Deus, assim como eu sou também. Ah, Deus tremendo. Deus amado, Deus santo. Esse jovem, ele começa a pensar, a meditar. E eu creio, amado, queridos irmãos, que as coisas do mundo começaram a encher o seu coração. É assim mesmo quando estamos na casa de Deus também, amados queridos irmãos. Quando começamos a endurecer o coração para Deus, as coisas do mundo vêm falar muito forte na nossa vida. Aleluia! Elas vêm com um mandato inflamado direto do inferno. E vêm nos encher o coração, vêm nos trazendo o desejo da carne. E o desejo da carne começa a passar ao desejo do Espírito Santo de Deus que habita em nossas vidas. Deus santo, Deus amado. E esse jovem, já dominado pelo seu desejo carnal, pega tudo que tinha e vai e parte. Nessa noite eu quero abrir um parênteses nessa vai e parte, amados queridos irmãos. Quero falar um pouco da minha vida. Quero falar um pouco do que Deus fez na minha vida para você ver a transformação que Deus fez, amado queridos irmãos, na minha vida. Eu não estou aqui pela glória do homem, mas estou aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus vivo. Amado queridos irmãos, lá do mundo das drogas. Eu fui um jovem que aceitei Jesus muito cedo. Congregava numa igrejinha na Vila Nossa Luz com o irmão desse jovem ali, ó. E nós tocávamos na banda da igreja. Eu lembro que eu até brincava de igreja no fundo de casa com meus irmãos. Eu tinha o maior prazer de estar na presença de Deus. E o mundo veio muito forte, amado meu, quando eu era jovem. Quando eu estava no meu 17, 18 anos, o mundo veio muito forte, começou a jogar as coisas do mundo, eu já não tinha mais a presença de Deus na minha vida. Meu coração já tinha endurecido. É assim que acontece na vida de muita gente hoje. A gente começa a se fechar para as coisas de Deus, as coisas do mundo vêm nos enchendo. Você sabe, quando o inimigo vem, ele não vem sozinho, amado irmão, ele traz mais 7. E eu, quando eu conheci a palavra de Deus, eu era evangélico. Então, quando eu limpei meu coração, Deus habitou. E quando eu endureci meu coração, ficou uma frestinha. O inimigo veio e trouxe mais 7, pior ainda, irmãos. E meu estado, que naquela época era um estado ainda mais ou menos
Meu Deus, misericórdia, só Deus para eu estar aqui nessa noite. Aleluia.